um erro que os pais bem-intencionados cometem. Pais que aparecem em todo treino, que pagam a melhor escolinha, que apoiam o filho em tudo. E esse erro silencioso pode ser exatamente o que vai travar a carreira do seu filho. Hoje eu vou te mostrar o que é e como virar esse jogo. Eu sou Marcele Lopes, mentora de pais e jogadores de futebol. Eu já acompanhei dezenas de famílias nesse processo. E essa dúvida que eu trouxe aqui hoje é a mais importante, que você vai responder como pai ou mãe. Nos anos que eu trabalho com famílias de jogadores, uma coisa eu aprendi, é que pai que chega até aqui, que para, pesquisa, busca orientação, já é disparado diferente da maioria. A maioria reage no impulso, apoia sem critério ou corta sem nem entender. Você não, você já diz muito sobre o pai que você quer ser. E é por isso que eu quero ser honesta com você, sobre o que realmente funciona e o que parece funcionar, mas não funciona. Me faz uma pergunta. Quando seu filho falou isso, qual foi o sentimento imediato? Medo, orgulho, dúvida? Provavelmente os três juntos. E sabe o que a maioria dos pais pensa, mas não fala? E se não der certo? E se eu gastar o meu dinheiro todo, tempo, energia e o sonho do meu filho não virar realidade? Esse medo existe, gente. E ele é muito válido. E eu vou tocar nele também ao longo desse vídeo. Antes dos 12 anos, o maior erro do pai é tratar o futebol como uma decisão de carreira. Não é. Futebol nessa idade é desenvolvimento. Nessa idade, o que importa não é talento técnico. A criança está se divertindo? Está aprendendo a lidar com a derrota? Está fazendo amigos? Isso vale muito mais do que qualquer drible bonito. Então, o que você faz na prática? Ponto 1. Ambiente antes de resultado. Encontre uma escolinha onde o treinador elogia, corrige com paciência e não grita. Isso é muito mais importante do que escolinha com nome ou valor de mensalidade. Criança que treina com medo aprende menos e desiste muito mais. Ponto 2. Muda a sua pergunta depois do treino. A pergunta não é: você foi bem hoje? É: e aí, meu filho? Você curtiu? Parece simples, mas muda tudo. A primeira, ela coloca pressão na performance. A segunda, ela abre conversa. E é na conversa que você descobre o que está acontecendo de verdade com o seu filho. Ponto 3. Respeita o ritmo do seu filho. Se ele treina todo dia, ótimo. Se ele quer faltar uma semana ou outra para brincar, deixa. Antes dos 12 anos, rigidez demais queima o prazer pelo esporte. E prazer é o combustível que sustenta os anos difíceis que vêm depois. Eu vou te contar uma coisa que acontece muito. Pais que pressionam demais seus filhos nessa fase têm filhos que chegam aos 14, 15 anos tecnicamente bons, mas emocionalmente esgotados. E aí, quando o nível aumenta, o caminho fica mais duro e eles desistem. Não por falta de talento, por falta de combustível interno. Você não quer isso, gente. Eu sei que você não quer. Então já salva esse vídeo porque você vai querer rever esses pontos. Agora vem a parte que nenhum guia de escolinha te conta e que a maioria dos pais descobre tarde demais. Tem um critério que vale muito mais do que preço: localização e estrutura. E quando você souber qual vai começar a olhar diferente para qualquer escolinha que você consiga. Então fica aqui comigo. A maioria dos pais escolhe escolinha olhando o preço, localização, se tem jogo todo final de semana. Esses critérios importam, mas eles não definem o desenvolvimento do seu filho. Os critérios que realmente importam são esses três. Critério 1. Filosofia da escola. Antes de assinar qualquer contrato, senta com a coordenação e pergunta direto: qual o objetivo com as crianças aqui? Preste atenção na resposta, porque se ele falar resultado, de ganhar torneio, revelar talentos, fica atento. Se ele falar de formação de pessoas, evolução individual, de criar amor pelo jogo, esse é o ambiente certo. Não tem resposta certa decorada. Você com certeza vai sentir a diferença. Critério 2. Comunicação com os pais. Uma boa escola, ela não fecha a porta. Ela tem reuniões, dá feedbacks e deixa o pai entender o que está acontecendo com o filho dentro do campo. Ambiente onde o treinador diz: eu sei o que faço, não precisa participar. Isso é um sinal de alerta. Não porque o treinador seja necessariamente ruim, mas porque transparência é parte da confiança. Critério 3. E esse eu chamo de termômetro real. Observe o comportamento das crianças depois do treino. Elas saem animadas ou cabisbaixas, conversando ou em silêncio, rindo ou de cara fechada. O estado real da criança depois de uma hora de aula diz mais sobre aquele ambiente do que qualquer folder de apresentação. Dá para perceber quando a criança está num lugar que a valoriza. Ela chega em casa querendo voltar. Ela fala do treino no jantar e ela sonha com a próxima aula. Quando isso acontecer,
você acertou na escolha. Agora eu preciso te falar algo que é o maior ponto cego dos pais, inclusive dos melhores pais que eu conheço. Não é sobre escolinha, não é sobre treino, é sobre o que você faz depois do jogo. E essa parte é que muda totalmente a relação do seu filho com o futebol e com você. Esse é o ponto onde a maioria dos pais erra, especialmente os bem-intencionados. O treinador tem um papel, você, pai, tem outro. E quando esses dois papéis se misturam, o seu filho fica no meio, sem saber quem ele vai ouvir e quem ele vai decepcionar. O trabalho do treinador é técnico e tático. O seu trabalho é emocional e relacional. Ele ensina o que fazer com a bola, você ensina ele o que fazer com as emoções. Na prática, isso quer dizer, quando acabar o jogo, sai do modo técnico. Nada de, o treinador não soube escalar. Isso não é conversa de pai, é conversa de segundo técnico. E ele já tem um. Quando você entra nesse papel, você confunde seu filho, porque agora ele tem duas avaliações para processar, depois de cada jogo. A do treinador e a sua. E ele não sabe qual das duas vai valer mais. E o que ele faz com isso? Ele se fecha. O que o seu filho precisa depois de um jogo é muito mais simples e muito mais poderoso. Ele precisa de presença, de afeto, que não depende do resultado. Dá certeza de que você gosta dele do mesmo jeito, seja qual for o placar. Uma frase que eu peço para todo pai e toda mãe que eu atendo para memorizar e usar depois de cada jogo, mesmo que tenha vencido ou perdido. Eu amei ver você jogando hoje. Pronto, só isso, sem complemento. Sem mais você deveria ter feito isso, ou da próxima vez você... Só essa frase. Eu já vi essa frase mudar a postura de muita criança. Porque ela relaxa, porque ela sabe que pode errar. E criança que sabe que pode errar vai arriscar mais. E criança que arrisca no futebol evolui. Então, o que você faz quando seu filho quer ser jogador de futebol? Você apoia o sonho sem transferir a pressão, você escolhe o ambiente certo, não o mais caro, o mais saudável, você cuida do emocional e deixa o técnico cuidar do técnico. E você aprende todo dia a ser o pai que ele precisa, não o treinador que ele já tem. Esse é o caminho. E você não precisa percorrer ele sozinho. Na semana que vem eu vou te falar sobre algo que nenhum pai está preparado para ouvir. O que fazer quando seu filho quer desistir. Como você reage nesse momento pode definir o resto da relação dele com o esporte e com você. Se você não quer perder esse vídeo, se inscreve agora. O botão tá aqui. Ativa o sininho, porque esse conteúdo chega toda semana. Até lá. Cuida bem do seu filho e de você, tá bom? Beijo grande e vamos junto!